vestibulares em que essa matéria cai, que é um assunto bem específico para concursos de ITA, IME, engenharia elétrica, parte bem específica da química. A pergunta que centraliza as dificuldades poderia ser essa: a partir de qual temperatura esta reação A mais B, dando C mais D, será espontânea? Porque nós vimos aqui atrás justamente isso. Nós vimos que a grafita a 25 graus, ela pode queimar forçadamente, mas espontaneamente ela não queima a 25 graus, porque a variação de energia livre é positiva. Só vai queimar numa temperatura bem mais alta, aonde nós aqui temos que saber qual será essa temperatura. Muito bom. Qual é o agravante? O agravante é que a nossa primeira reação tinha um ΔH negativo. Então, o fato de ser ΔH negativo estava ajudando e muito. Ser ΔH, variação de entalpia negativa, favorece ser negativo. O que estragou é que o negativo do ΔS com o positivo da fórmula dava positivo. Então, interesses contrários, negativo para espontâneo e positivo para não espontâneo. Aí dependeu da temperatura. Nesta questão específica, eu tenho uma reação endotérmica. Está claramente afirmando que o processo é absorvedor, porque há uma energia interna no sistema e no final a energia interna maior. Como você pega a energia final, entalpia final menos a inicial, dá positivo. Então, já estou sabendo, esta reação é uma reação endotérmica. Pode uma reação endotérmica ser espontânea? Sim, dependendo da temperatura que vamos ver agora. Outro detalhe, o fato de ter ΔS positivo é que esta reação é uma reação desorganizadora. Ótimo! Desorganizadora. Por que é ótima ser desorganizadora? Ser desorganizadora é ótimo? Por quê? Primeiro, por que quer dizer desorganizadora? Que o sistema A mais B tem uma estrutura, tem uma situação de temperatura e principalmente de ocupação do espaço. Ou porque é sólido, outro é gás, uma série de fatores. E o sistema final, há uma partição melhor. Aqui haverá mais homogeneidade. Então, a entropia cresce. Se a entropia do final subtrai da entropia inicial, a entropia final sendo maior, mais desorganizada, no sentido de mais misturados as substâncias, vai dar positivo. Ora, o sistema, o universo todo, tende para a máxima entropia. Partir para a desorganização é um processo espontâneo. Como é que ficou o teu quarto hoje de manhã, antes de você ir para a escola? Hein? Tem coragem de falar? Cueca para cá, calcinha para lá, travesseiro para cima, tudo para... Uma confusão danada. O normal é isso, é entropia máxima. Pois bem, ser desorganizadora facilita o processo. Mas quem dá as cartas é o Gibbs. O Gibbs que dá as cartas. Ele leva em conta o ΔH, ele leva em conta o ΔS, mas tem a temperatura. E é nela que reside a nossa proposta. Qual é essa temperatura se eu quero que seja negativa? Eu quero que seja negativa. Muito bem, então vamos lá. O ΔG, que tem que ser menor do que zero, levará em consideração o 20 kJ por mol menos a temperatura, que é 300 Kelvin, multiplicado pelo ΔS, que é 20, positivo, portanto, não vai alterar
não vai alterar o sinal. Isso vai me dar, então, do jeito que está, vamos então ter quanto? Um valor negativo de 5.980. 5.980 é o ΔG da questão. O ΔG, sendo negativo, é um processo espontâneo. Bom, espontâneo ele é. Então, para que nós determinemos a partir de que temperatura começa a ser espontânea, por quê? Porque a reação com esta variação de entalpia, com esta variação de entropia, nesta temperatura, ela já é reação espontânea. A partir de qual será espontânea, temos que partir de um raciocínio inteligente. Qual é o nosso objetivo? É fazer com que o ΔG, que é igual ao ΔH menos T ΔS, se torne negativo. Então, o que eu quero é fazer com que este termo, o termo variação de entalpia menos a energia de organização, seja menor do que zero. Eu tenho aqui uma inequação. Esta inequação, ela vai ser correta se eu passar um termo para o lado de lá. Esta inequação, ela vai se manter se eu passar o ΔH para o lado de lá. Se eu passar o ΔH para o segundo membro, eu terei menos T ΔS menor do que menos ΔH. Concorda? Esse termo, variação de entalpia, passando para o segundo termo da inequação, se torna sinal negativo. Vou agora multiplicar por menos 1. E ao multiplicar por menos 1 uma inequação, aquela que tinha o primeiro termo menor do que o segundo, além de trocar os sinais dos termos, vai trocar sendo maior. Então eu terei que T ΔS se torne maior do que ΔH. Agora eu tenho condições de pensar em qual temperatura o processo começará a ser espontâneo. O processo será espontâneo a partir desta temperatura. E esta temperatura será de quanto? Terá que ser maior do que o quociente da variação de entalpia pela variação de entropia. Olha a matemática nos ajudando e como. A temperatura de início de espontaneidade desta reação com esses valores será o correspondente à sua variação de entalpia, que é de mais 20 kJ por mol, a ser dividido pela variação da entropia, que também é positiva, 20 kJ por mol. 20 kJ por mol com temperatura Kelvin no denominador. Então, mol na menos 1, Kelvin na menos 1. Pelo andar da carruagem, pelo fator unitário, tu lembra disso, que as unidades podem ser canceladas. E no cancelamento das unidades, a temperatura em Kelvin passa para o numerador. Então, a temperatura em que vai começar a espontaneidade dessa reação terá que ser não igual, terá que ser maior. Terá que ser maior do que valor? Terá que ser maior do que o valor 20 sobre 20 corresponde naturalmente a 1. Corresponde a 1 grau Kelvin. Pasmem, mas é esta temperatura em que, a partir dela, esta reação A mais B dando C mais D será espontânea.
Maravilha, maravilha, não precisa 300 Kelvin. A partir de 1 Kelvin para mais, esta reação já é espontânea. Totti, ao seu dispor.